Doutor Jairinho é expulso do Partido Solidariedade e afastado do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele e a namorada, Monique Medeiros, foram presos pela morte do filho dela, o menino Henri, de 4 anos. Julgamento no STF define que estados e municípios podem impor restrições às celebrações religiosas presenciais. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O vereador Doutor Jairinho foi levado nessa noite para o presídio no complexo de Jericinó, em Bangu. Já a mãe do menino Henri Borel está presa no Instituto Penal Ismael Cirieiro, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Doutor Jairinho e Monique Medeiros foram presos nesta quinta-feira pela morte da criança de 4 anos. O vereador Doutor Jairinho do Solidariedade, padrasto do menino Henri, e a mãe Monique Medeiros foram presos por volta das 6 horas da manhã em Bangu, na zona oeste do Rio. O casal chegou na delegacia e não falou com a imprensa. Hoje, os agentes também apreenderam o celular da babá do menino. A polícia quer saber se a funcionária sabia das agressões contra o garoto. O casal teve a prisão temporária decretada por 30 dias. De acordo com a polícia, Doutor Jairinho e Monique estavam atrapalhando as investigações. Eles chegaram a fazer ameaças a testemunhas para combinar versões. O peso da lei tem que recair sobre ele. Sobre ele e sobre ela, se ela tiver responsabilidade sobre isso, para que a sociedade entenda que esse tipo de comportamento não é permitido e não pode ser aceito por ninguém. O menino Henri Borel, de 4 anos, morreu na madrugada do dia 8 de março no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Em depoimento à polícia, Monique e Doutor Jairinho contaram que encontraram o menino caído no chão do quarto desacordado. O casal chegou a levar Henri para um hospital, mas ele já chegou sem vida à unidade. O laudo do IML apontou diversas lesões na região do abdômen, na cabeça e, como causa da morte, uma hemorragia no fígado. Leniel Borel, pai do menino, alega que deixou o filho na casa de Monique sem qualquer indício de lesão. O Leniel quer que o Jairinho responda pelo que ele fez, ponto, acabou, X. O problema do Leniel é a ex-mulher dele, é uma mulher que ele conviveu, eles torturaram o menino. Por que fizeram isso com uma criança de 4 anos, cara? Por que fizeram isso? Todo crime tem uma motivação. A polícia ouviu pelo menos 18 testemunhas e reuniu provas técnicas que descartam a hipótese de acidente. No início do mês foi feita a reconstituição da morte de Henri. Os peritos levaram para o apartamento um boneco com as mesmas características do menino. A reprodução foi feita mesmo com a ausência da mãe e do padrasto. E durante a entrevista coletiva sobre o caso Henri, o delegado responsável disse que ele tem certeza que o vereador é o responsável pela morte da criança e que a mãe foi conivente. Antes de serem levados para o presídio de Benfica, o vereador Doutor Jairinho e a namorada Monique Medeiros prestaram depoimento por mais de 5 horas na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e permaneceram alegando inocência. Continuam com a mesma versão, com a segurança e com a certeza de que são inocentes. Nós vamos entrar com todas as medidas judiciais cabíveis para encerrar essa situação que, a nosso ver, é totalmente descabível. Mas a polícia afirma que não há dúvidas sobre a autoria do crime e que a mãe do menino, Henri Borel, mentiu no primeiro depoimento para tentar proteger o namorado. Depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri, ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Então não há a menor dúvida que ela não só se omitiu quando a lei exigia que ela deveria fazer, como também concordou com esse resultado. A polícia conseguiu recuperar mensagens que foram apagadas do celular de Monique, que demonstram que ela sabia que outras agressões ao filho aconteciam. As mensagens são do dia 12 de fevereiro. A babá que cuidava de Henri relata que Jairinho havia se trancado com o menino num quarto e aumentado o volume da televisão.
Quando saiu, Henri contou que levou uma banda, que seria uma rasteira, chutes, e reclamou de dores. A própria babá fala que o Henri estava mancando. A própria babá também falou que quando quis dar banho no Henri, ele não deixou que fosse lavada a cabeça dele, porque ele estava com dor na cabeça. A mãe não comunicou à polícia. A mãe não afastou o agressor do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela. Nesta quinta-feira, segundo a polícia, ao perceberem a chegada dos agentes à casa onde estavam, Jairinho e Monique tentaram se livrar dos telefones celulares que usavam. Quando nós adentramos a residência, o casal tentou se desfazer dos aparelhos celulares que estão utilizando, atirando os mesmos pela janela. Não esboçaram qualquer tipo de reação, não ofereceram nenhum tipo de resistência à prisão. A polícia também revelou que Jairinho tentou usar a influência política que possui na tentativa de evitar que o corpo de Henri passasse por perícia no Instituto Médico Legal. Esse alto executivo da área de saúde, assim que soube do que estava se tratando, se negou em absoluto a atender qualquer pedido. Pelo contrário, foi bastante firme no sentido de dizer que era absolutamente necessário que o corpo do Henri fosse ao IML. Questionado sobre a possibilidade da mãe de Henri estar sendo ameaçada por Dr. Jairinho, o delegado responsável pela investigação disse não acreditar nessa hipótese. Ela teve inúmeros momentos em que ela poderia ter falado conosco. O depoimento foi bastante longo. Ela se mostrou bastante à vontade em vários pontos dele. Então, tenho certeza absoluta. Se eu imaginasse minimamente qualquer possibilidade de coação nesse tipo de circunstância, eu jamais teria pedido a prisão dela. O Partido Solidariedade expulsou o vereador Dr. Jairinho da legenda e, em votação unânime, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro também decidiu afastar o parlamentar. O vereador teve o salário na Câmara cortado e pode ter também o mandato suspenso. A Polícia Civil e o Procon de São Paulo fecharam mais uma festa clandestina na madrugada dessa quinta-feira. 46 pessoas estavam no local, a maioria jovens, e metade não usava máscara. 10 funcionários do estabelecimento prestaram depoimento e o local foi multado por descumprir as regras da fase emergencial de combate à Covid-19 no estado. Festas e eventos estão proibidos desde o dia 15 de março. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou testes no Brasil de mais uma vacina contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido em parceria entre laboratórios do Canadá e Grã-Bretanha. Por aqui, o ensaio clínico deve ser feito com 3.500 voluntários. No mundo, serão 30 mil. Os testes em fase 3 ainda não têm data para começar. O Instituto Butantan informou que a remessa de insumos para a produção da Coronavac, que está atrasada, deve chegar a São Paulo até o dia 19 de abril. Segundo o diretor do Instituto, Dimas Covas, a matéria-prima já está pronta para o embarque na China. Essa autorização hoje ocorrida na China é importante, 3 mil litros, mas esperamos já para a próxima semana uma nova autorização para 3 mil litros adicionais. Com isso, nós vamos cumprir aí integralmente os nossos compromissos. A expectativa é produzir e entregar ao Ministério da Saúde 10 milhões de doses. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, visitou hospitais no Rio Grande do Sul e também se reuniu com o Grupo Gaúcho de Pesquisas da Vacina da Janssen. Segundo ele, o Brasil tem 30 milhões e meio de doses de vacinas garantidas para o mês de abril e a imunização deve seguir no ritmo de 1 milhão de pessoas por dia. Vamos aos números da vacinação no país. Já foram aplicados mais de 28 milhões e 600 mil imunizantes. 22 milhões 246 mil pessoas receberam a primeira dose e 6 milhões 406 mil estão já com vacinação completa. Em relação à Covid, de acordo com o Ministério da Saúde, 11 milhões 732 mil pacientes já se recuperaram da doença, mais de 1 milhão 202 mil estão infectados e o número de mortos chegou a 345.025.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem proibir massas e cultos presenciais para conter a disseminação do novo coronavírus. O julgamento começou na quarta-feira e o tema entrou na pauta porque os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques tomaram decisões divergentes sobre o assunto. Marques foi quem reabriu o julgamento de hoje e já iniciou falando que, independentemente do resultado, passará a adotar o que for decidido pelo plenário. Ao entrar no mérito da discussão, indiretamente, Marques rebateu Gilmar Mendes, que durante o voto de ontem criticou o negacionismo de algumas pessoas. Tenho ouvido constantemente a afirmação de que vivemos a pior crise sanitária dos últimos 100 anos. Não discuto isso. É verdade. Vivemos mesmo. Porém, me chama a atenção, como juiz constitucional, o fato de que vivemos também uma das maiores crises dos direitos individuais e coletivos dos últimos 100 anos. Isso também é preocupante. Como se isso não bastasse, criou-se uma atmosfera de intolerância, na qual não se pode mais falar sobre os direitos das pessoas, porque isso logo é taxado de negacionismo. O magistrado abriu a divergência votando contra a proibição dos cultos e missas presenciais e reconhecendo a atividade religiosa como direito constitucional inviolável. Marques lembrou que muitas vezes as igrejas são o único local onde os fiéis encontram apoio emocional e ressaltou o importante trabalho de assistência social que as instituições fazem. Também argumentou que muitas cidades já estavam com as atividades religiosas liberadas e várias delas sem critérios de segurança. A decisão que ele tomou determinava que os templos só poderiam receber 25% da capacidade, com medidas de distanciamento e uso obrigatório de máscara. O ministro Alexandre de Moraes, que votou logo em seguida, discordou de Marques e acompanhou o voto do relator Gilmar Mendes, assim como os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. O argumento de todos foi de que o fechamento dos templos não significa a negação do direito de liberdade religiosa e que a proteção de um fiel é também a proteção do restante da população. Tudo é uma restrição, mas não são discriminações. O que está em jogo é a defesa da vida, da saúde de todos os brasileiros, independentemente da crença. No voto mais rápido do dia, o ministro Dias Toffoli acompanhou o voto do ministro Nunes Marques. Eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. É como voto. O voto da ministra Carmen Lúcia foi o sexto pela possibilidade de proibir missas e cultos presenciais como medida de combate à pandemia. E, com isso, a maioria foi formada. Os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux também votaram com o relator Gilmar Mendes. Com isso, o julgamento ficou em 9-2 pela possibilidade de prefeitos e governadores proibirem cultos e missas presenciais como forma de combate à pandemia.